O autoconhecimento não é uma busca por prazer. Ela é uma busca por você mesmo. E muitas vezes, para encontrar a sua essência, quem você é de verdade, você vai precisar fazer coisas que não te dão prazer, mas que precisam ser feitas mesmo assim. Olá para você que me assiste, eu sou o Rafael Zen, eu sou terapeuta, eu sou professor de autoconhecimento e a gente vai falar um pouquinho, vai refletir um pouco sobre esse universo, né, esse universo que é praticamente infinito do autoconhecimento. Então o título desse vídeo é O Autoconhecimento Não É, né? E a primeira definição que a gente quer dar a esse respeito é o autoconhecimento, ele não é uma busca por prazer, embora ele possa acontecer ao longo da jornada. O autoconhecimento ele é uma busca por você, por quem você é de verdade, quem você é em essência. É uma busca por respostas. Quem somos nós? O que nós fazemos aqui? Para que nós estamos aqui? Só que encontrar essas respostas exige de nós, antes de mais nada, a humildade para reconhecer que nós não temos todas as respostas, para entender que o nosso ponto de vista, por mais honesto e sincero que ele seja, ele é apenas mais um dentre muitos pontos de vista. E para entender que essa jornada pode ter o primeiro passo, mas necessariamente ela não tem um fim. Isso significa que muitas vezes nós vamos precisar fazer coisas que vão nos gerar algum nível de desconforto, mas que precisam ser feitas mesmo assim. Então, vamos buscar trazer uma reflexão para como que era o autoconhecimento no nosso mundo há cerca de 100 ou 200 anos atrás. Por exemplo, a literatura de 100 anos atrás, quem eram as personalidades mais marcantes nessa época, 100 ou 150 anos atrás? Por exemplo, se você nunca ouviu falar na Sociedade Teosófica, foi fundada pela Madame Blavatsky, e diz a biografia dela que ela era uma russa, e que passou anos viajando pelo mundo para encontrar a si mesma, para encontrar os mestres, para encontrar o conhecimento que lhe desse estrutura para que ela pudesse retornar e realizar a sua missão. Sociedade Teosófica é só um exemplo que me ocorreu agora, assim por intuição, poderia ser qualquer nível de conhecimento ou de informação do passado. Era muito comum que a pessoa precisasse viajar, se esforçar, sair, muitas vezes para territórios distantes e desconhecidos. Se você tem a oportunidade de estudar um pouco da vida dos grandes sábios do passado, eu gosto de um específico, Milarepa, tem uma biografia muito bonita. Todos eles precisaram deixar de ser o que eles eram, sair daquilo que lhes era conhecido, daquilo que lhes era confortável e viajar em busca de si mesmos. Essa foi uma outra era. Hoje nós estamos aqui na transição para a era de Aquário. Hoje a busca por nós mesmas ele permite que a gente tenha esse nível de informação apenas com alguns cliques do nosso celular ou do nosso computador ou da nossa TV. Mas mesmo assim, embora a informação esteja fácil, a premissa é a mesma. Você precisa sair da zona de conforto. Você precisa deixar de ser quem você é. Você precisa deixar de pensar da maneira que você pensa hoje. E se em qualquer assunto do seu universo particular você acha que você já chegou no ápice do seu conhecimento, você está sendo iludido pelas suas próprias cicatrizes mentais, pelos seus fantasmas inconscientes, que acabou de puxar um freio para que você se contentasse com os passos que você deu. Lembre-se, o autoconhecimento não é zona de conforto. Ele é uma caminhada constante. A gente pode sempre ter a oportunidade de dar um primeiro passo, que é quando as pessoas, eu digo assim, um pouco erroneamente, dizer assim, o momento em que eu despertei. Na verdade, foi o momento em que ela estalou os dedos, porque o despertar ele é uma caminhada em que a gente deixa o estado de... como é que se chama aquele insetinho que pisca à noite? O vagalume, né? Em que a gente deixa de ser vagalume, em que pisca de vez em quando, para se transformar numa estrela no céu. Então a gente tem uma jornada muito grande para chegar a isso ainda. Por isso a gente não pode se acomodar com o pouco. E o pouco que eu estou falando é o pouco em termos de nós mesmos. Vamos deixar nesse vídeo qualquer consideração em relação àquilo que é externo, àquilo que é material. Porque isso pode ser uma consequência muito boa.
mas são apenas consequências. Se você esqueceu quem você é, tá? Então de nada adianta você conquistar todos os reinos da Terra se você perdeu a si mesmo no meio da jornada. Então, vamos voltar para aquilo que é importante. Então, o autoconhecimento não é necessariamente você encontrar a sua felicidade. Isso era uma coisa que eu acreditava uns anos atrás. Até tem um vídeo com esse título. O autoconhecimento é fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo que isso tire você do estágio em que você está. Na verdade, ele vai exigir que você saia do estágio em que você está. Como é que você pode entender isso no seu dia a dia? Incorporar hábitos saudáveis. Isso é difícil para qualquer pessoa. Por quê? Hábito é mente. E as rotinas mentais, elas são interessantes, tá? Eu não vou dizer que elas são muito boas, elas são interessantes quando a gente aprendeu uma rotina mental que é saudável. Ou quando a gente tem qualquer nível de rotina que é saudável. Por exemplo, fazer exercício todos os dias. Rotina saudável, ótimo. Alimentação saudável. Você tem uma rotina alimentar saudável, em que você já não chama mais isso de dieta, mas de nutrição saudável, de reeducação alimentar. Então você entrou numa nova rotina, ótimo. Mas isso não significa que você sabe tudo. Isso não significa que você não possa estar sempre se aprimorando. Isso não significa que você precisa abandonar a sua busca por mais informação e mais conhecimento. Isso significa que agora uma nova janela se abriu para você e que essa janela tem todo um universo para você aprender. Ainda mais no momento em que a gente está. Pessoal, é muito importante a gente entender o seguinte: tecnologia e consciência são duas coisas que elas caminham de maneira muito parecida. Por exemplo, tá? Para o meu avô, que já não está mais nesse mundo e que se tivesse hoje teria algo perto dos 90 e tantos anos, ele pegou aqueles primórdios de quando a gente conseguia falar por Skype com uma pessoa que estava do outro lado do mundo. Isso na cabecinha dele, né, em que o hardware dele era mais antigo, ele não conseguia compreender essa coisa de transmitir uma informação em tempo real, uma imagem em tempo real. Ele via, ele entendia, mas ele não conseguia compreender como é que isso funcionava. Então hoje a gente tem a transmissão de informação em tempo real e as crianças que nascem hoje com 3, com 4, com 5 anos, elas já nascem mexendo com celular, já tem celular na mão. Eu já tenho netinhos ali que pegam o celular e já escolhem aquilo que eles querem assistir. Então, mudança de consciência e de tecnologia são coisas que elas vão acompanhando junto. A gente só consegue acompanhar a nossa tecnologia porque a nossa consciência vai se adaptando para isso. Nesse momento, a gente tem a chegada da inteligência artificial, que vai fazer com que em 5 anos o nosso mundo esteja completamente transformado da realidade que nós temos hoje. É muito difícil para a gente visualizar o que vem pela frente. Mas vocês podem ter certeza que vai ser algo completamente diferente. Para o bem ou para o mal, depende do nível de consciência das pessoas. Mas a necessidade de adquirir informação, né? Eu não quero fugir disso, é lá que a gente tem que ir. E estar crescendo, estudando, se aprimorando, realizando coisas continuamente. Então, eu vou dar alguns exemplos que são mais próximos, assim, são coisas que eu posso falar da rotina que eu tenho aqui com a Valéria, por exemplo. Alguns dos conhecimentos que a gente foi adquirindo nos últimos anos só aconteceram porque a gente buscou isso fora do Brasil. Porque a nossa, vamos chamar assim, o nosso magnetismo espiritual não nos puxava para nenhuma corrente espiritualista aqui do Brasil. Tá? Nós não temos nenhuma conexão com qualquer corrente espiritual aqui no Brasil. A gente foi puxado para fora, por assim dizer, né? Nosso magnetismo colocou a gente em contato com outras vertentes pelo mundo. Trazer conhecimento espiritual, aterrar frequências espirituais, né, de um outro contexto, de outra pátria, com uma outra língua, com uma outra cultura, exige que a gente mude algumas coisas em nós. Então a gente precisou aprender a falar outros idiomas. A gente precisou aprender espanhol, a gente precisou aprender a falar inglês para conseguir trazer informações de fora para cá, que fizeram uma enorme diferença no nosso conhecimento individual e que fizeram uma diferença gigantesca nas pessoas que nós atendemos, porque nós somos terapeutas e nós compartilhamos isso com elas. Mas isso só foi possível quando nós deixamos a nossa zona de conforto estável e começamos a visualizar, inclusive, o fato de trazer informação de fora. Trazer informação de fora significa que a gente precisa pagar por isso em dólar, então tem um custo para isso. Trazer informação de fora significa que você precisa falar em outro idioma. Tudo isso exige que a gente saia da zona de conforto. Se você já aprendeu um outro idioma,
Você vai entender o que eu quero dizer nesse momento, que muitas vezes quando a gente está entrando em contato com ele, a gente às vezes sente dor de cabeça, porque nós estamos formando novas sinapses cerebrais. A gente sai da zona de conforto. Então, autoconhecimento significa que você não pode se contentar em parar com aquilo que você tem. Não importa se você tem um prato de lentilhas ou se você já tem toda uma plantação ao seu redor, porque não tem trégua. Autoconhecimento não significa esperar que algo no futuro venha e salve você. Você precisa fazer as mudanças agora mesmo. O que eu quero dizer com agora mesmo? Tá? É um grande equívoco da nossa natureza condicionada esperar que um dia algo que vem de fora vai nos fazer feliz e vai nos dar aquilo que nós estamos buscando. Mas 90% das nossas vidas é feita de pequenas coisas. 90% do nosso tempo nós estamos lidando com as mesmas pessoas. Com a família, com a esposa, com os filhos, ou com o companheiro, ou com pessoas de trabalho, ou com clientes, não importa. E se você não consegue lidar com essas pessoas que você tem aqui no seu dia a dia, que são os seus primeiros professores, você não vai conseguir dar passos maiores do que aquilo que você está almejando. Você não vai conseguir atingir uma multidão se você não consegue atingir os 2 ou 3 que moram dentro da sua casa. Se viver com você é um inferno e não um paraíso. Então, essa é uma outra premissa fundamental. Autoconhecimento é um passo de cada vez no nosso dia a dia, para que você deixe de almejar por algo que está no futuro e faça a diferença no momento do agora, que é o momento presente, que é tudo que a gente tem. Então, ou você constrói um presente rico em que você pode enriquecer a sua vida e enriquecer a vida das pessoas que estão ao seu redor, mesmo que seja com um sorriso ou com uma gentileza, ou você nunca vai atingir, seja lá o que for que você está pensando. Ou seja, não espere por um Salvador. Você é o Salvador que você sempre esteve procurando. Você é o artífice da sua própria jornada. É você que tem a missão de encontrar isso que vai transformar a vida daqueles que estão ao seu redor. Então, de certo modo, o autoconhecimento é nos transformar para também transformar a vida daqueles que estão próximos de nós. Isso não significa, tá? Procura entender assim, que a gente vai agradar a todos. Não tem jeito. Tá? Vez por outra, eu ainda recebo comentários ofensivos aqui no YouTube. E olha que o nosso canal é bem pequeno. Mas vez por outra tem, eu apago, porque comentário de ofensa não ajuda a ninguém. Mas acontece, porque a gente não vai conseguir agradar a todos. A questão é, você está agradando a você mesmo? Você está numa busca sincera. Nossa, essa palavra aqui é sensacional. Você está numa busca sincera por algo que é maior do que você e como forma de poder acrescentar algo à natureza que te rodeia. E quando eu digo natureza, é todo esse ambiente humano e não humano que está ao nosso redor. Ou você ainda está numa busca por algo que esteja muito próximo do seu umbigo. Tá? Então, o autoconhecimento não é satisfação pessoal. É fazer o que você precisa fazer, usando o dia a dia como a sua escada e como os seus passos, sabendo que a jornada tem começo, mas é que ela não tem fim. E que as nossas possibilidades de crescimento e de expansão, elas são infinitas. Autoconhecimento não é trilhar o caminho dos outros, é encontrar o seu caminho. Porque o seu caminho é autenticidade. E a autenticidade é o segundo chakra, é o segundo pilar do autoconhecimento e da materialização da vida. É ser você. Claro que a gente vai entender as premissas que aqueles que são mais sábios deixaram para nós. É claro que a gente pode ler os evangelhos que o Mestre deixou para nós, né, o Mestre Jesus. É claro que a gente pode entender os pilares que Buda deixou para nós. É claro que a gente pode estudar o Bhagavad Gita e entender o que Krishna deixou para nós. Mas eles apenas apontaram um caminho. É na nossa caminhada que a gente vai descobrindo, nos nossos passos que a gente vai se encontrando. E vai percebendo que o caminho é nosso. Que o caminho, ele não pertence a ninguém, ele não está aqui para agradar a ninguém, que algumas pessoas vão nos entender e vão nos apoiar,
mais que um número delas, e muitas vezes até familiares, simplesmente vão detestar a pessoa em que você está se tornando. Porque você deixou de ser alguém que estava dando prazer a essas pessoas. Muitas vezes começa a dizer que não, quando precisa dizer que não, e diz sim, quando é importante sim para você, mas é sim para você e não sim para elas. Então não é uma trajetória em que a gente vai agradar a todos. A gente pode trilhar os passos ou melhor, nos guiar pelos passos dos mais sábios, mas a jornada é nossa. E por isso que muitas vezes a gente vai precisar dizer para algumas pessoas: eu não estou feliz com o seu comportamento. E eu já precisei falar para algumas pessoas que fizeram parte da minha jornada hoje. Hoje é a última conversa que eu vou ter com você. Depois dessa, a gente não se vê mais. Parece radical às vezes, mas foi necessário. Então, autoconhecimento é você às vezes tomar esse tipo de decisão, mas não é porque você está com raiva ou você está magoado, ou porque qualquer outro daqueles motivos que fazem parte da nossa mente inconsciente. É porque você reconhece os seus limites e que muitas vezes existem pessoas que elas estão te atrapalhando mais do que você gostaria. E que você não precisa segurar esse tipo de coisa na sua vida. Que você tem liberdade para deixar com que elas encontrem outros amigos em outro lugar. Que ela seja feliz. Você deseja tudo de bom para ela, vai ser feliz em outro lugar, não comigo. Porque comigo a convivência não dá certo. Então os xamãs ensinam para nós que o trabalho de autoconhecimento, ele tem algumas pequenas premissas. Eu vou dar apenas duas hoje para não delongar o vídeo. É atender o chamado do espírito. Até foi o tema do nosso último vídeo. E atender o chamado da nossa alma significa também atender o chamado do espírito. A alma no sentido individualidade e o espírito o sentido da universalidade. Então atender o chamado do espírito. Porque somente quando nós fazemos isso, ou seja, quando nós fazemos aquilo que temos que fazer no momento em que o espírito nos chama, é que o espírito vai atender o nosso chamado quando nós precisamos dele. Então os xamãs sabem que quando eles são chamados, eles precisam fazer. Porque dessa maneira eles criam uma parceria de confiança inabalável. Porque no momento em que o espírito se faz necessário da vida deles, ele vem. Porque eles entendem esse sentido de parceria. E segundo, que nós não estamos aqui na nossa vida para sermos felizes, né? Como eu disse para vocês, essa foi uma premissa que eu já abandonei, porque eu percebi que não é assim. Nós estamos aqui para viver uma vida com graça. E a graça significa que a gente vai constantemente enfrentar novos desafios, que a gente vai ser chamado a sair da nossa zona de conforto constantemente. E se isso não está acontecendo, algo precisa ser observado dentro de você. Mas a gente vai buscar fazendo isso a partir de novos níveis de consciência e com graça. O que é a graça? É transformar muitas vezes os momentos de dor em momentos de informação, de conhecimento, de crescimento, de expansão. É entender que as nossas dores do passado podem ser a nossa maior fortaleza. É reescrever as nossas histórias. É mergulhar em nossas memórias mais dolorosas, porque aquilo que a gente está evitando é aquilo que continua nos perseguindo. Então é reescrever uma história nova para nós. E isso exige coragem. Então coragem é a terceira das premissas. Para quê? Para sair da nossa zona de conforto e atender o chamado do espírito sempre que isso se faz necessário. Então falar sobre coragem, isso por si só, dá o tema de um outro vídeo, né? Como eu não gosto de estender demais além dos 20 minutos, a gente fica por aqui, né, nesse vídeo de hoje. Dúvidas, perguntas, deixa aqui embaixo para nós. Tá? No vídeo da próxima semana a gente vai falar sobre a coragem como o grande lubrificante universal para a nossa jornada de conhecimento e de expansão.